De volta com a vereadora Cida Pereira, líder de governo na Câmara Municipal, aqui no segundo bloco, né, Cida? A Cida que participou este ano das eleições, né, para deputada estadual, teve aí perto de 23 mil votos. Foi uma votação expressiva ou você esperava mais, Cida? Na verdade, eu esperava mais ainda, eu esperava ser eleita. Esperava 50, 60 esperava mil. Né? ser eleita, eu esperava 33, 35, né, mil votos. Esperava ser eleita, foi a margem, né? que necessária para do PT foi. A nossa coligação PT também foi, né, a margem. Então, não foi dessa vez, né? E por vários motivos. Mas foi uma experiência bastante positiva. Gostei demais porque nós aprendemos muito, né? Conhecendo um pouco da nossa região. E agora nós vamos continuar esse trabalho, né? De estar presente na região, de ajudar o nosso partido a se organizar, ajudar a cidade, né? Também, né, dentro daquilo que a gente puder contribuir, porque nós temos, né, o PT está bem organizado no país inteiro, aqui no nosso Rio Doce, no Mucuri, no Suaçuí, né, aqui no Vertente Caparaó, existe o nosso partido, né, então a gente precisa construir, fortalecer mais o nosso partido, os movimentos sociais, não é? Os conselhos os conselhos municipais, então, já que é uma linha que a gente trabalha, então aproveitar, né, essa nossa história, esse nosso envolvimento, essa nossa vontade e está aí à disposição para ajudar a nossa região. Então, foi uma campanha linda, para cima, alegre, não é? Contagiante. Para mim, sem muitos recursos, né? Recurso é o que menos tem, né? Todo mundo fala isso. Né? Mas a população de Valadares realmente, quem gastou menos nessa campanha, né? E na verdade foi bonito que as pessoas falavam, amor, mas o seu comitê, para mim, é o mais bem localizado, é o mais bonito, mas sua equipe é boa, hein? Mas que peças bonitas, e seu jingle, né? Que muitos falam, sua música para mim é a melhor para ouvir, então, né? Eu vou ficar com você, eu vou votar em você, vou fazer campanha, então, isso é muito importante, né? Para a nossa caminhada e também para a gente perceber, né? Esse vazio que existe aqui na nossa região. E agora é continuar trabalhando, né? Tem 2012, tem 2014. Política que você faz todos os dias, né? Não só no último ano. Agora você falou que por vários motivos você não foi eleita. E aí eu queria que você enumerasse alguns deles. Porque, por exemplo, dentre outras coisas, os valadarenses votaram em mais de 600 candidatos a deputado estadual. Um número que assusta, né? A gente conversou logo depois das eleições, alguns dias depois, e falávamos exatamente dessa pulverização que continua atormentando, né, os candidatos aqui, né? Na verdade, aproveitando, né, André, essa sua fala, que é bastante importante, vocês da imprensa nos ajudam a fazer essa reflexão com a nossa sociedade, da importância de votar em candidatos da cidade. Mas já melhorou, né? Embora nós tivemos mais de 600 candidatos votados aqui, mas melhorou, porque, olha, eu tive quase 18 mil votos aqui, né? O Paulinho Costa, quase 18 também, né? 17 mil votos aqui. Então, vários, o José Bonifácio, né? Mourão, Leonardo Monteiro, Augusto Barbosa, não é a quantidade, boa. Jeremias Brito, Hélio foram Gomes. os que mais, não, votados aqui foram os mais, né? Estou falando dos mais, né? Mourão, Augusto, Cida, Paulinho. Ultrapassaram a casa dos 10 mil votos. Então, assim, ultrapassaram a casa dos 15 mil votos, né? Então, isso é importante. Mas ainda, para mim, assim, ainda a gente continua votando muito em candidatos de fora, então precisa votar em candidatos aqui. Você vê que, se dependesse só de Valadares, não era eleito. Precisou ter votos lá fora. Os nossos representantes hoje eleitos tiveram votos lá fora para poder conseguir sua eleição. E isso não precisava, né? Filhos daqui, a gente poderia ter sido eleito aqui, não é? Porque são 194 mil votos, né? 194 mil eleitores, mas geralmente dá ali uma média de 145 mil pessoas. Esse ano foi um pouco mais, 149 mil pessoas que vão às urnas. Puxa vida, dá para fazer mais candidato, né, Cida? Então eu vejo assim que um dos motivos nossos é justamente essa pulverização, né? Muitos candidatos a deputado estadual, né? Candidatos bons a deputado estadual, então acho que a gente tinha que, sabe, escolher melhor, se a gente pudesse ter essa interferência, né? Escolher melhor as candidaturas. No PT teve um erro porque nós decidimos a candidatura abril desse ano. Olha para você ver.
É época que você está fazendo uma pré-campanha. O mesmo erro do Serra, ué. É época que você está fazendo uma pré-campanha, você vai escolher justo agora em abril, porque o ano passado nós tivemos o PED, e o PED deu o segundo turno ainda, com aquela questão. Então começou o erro do Partido Nacional, o estadual foi mais ainda, porque o nacional poderia ter sido mais firme em fazer uma intervenção no nosso estado, com aquela questão toda de Patrus e Pimentel, não é? E que desgastou bastante. E desgastou e demorou, e depois nenhum dos dois levou, e quem achava que ia levar o Hélio Costa acabou não levou. A gente sabe que tanto o Pimentel como o Patrus tinha muito mais condições de ter mais votos ali, ter uma candidatura mais... Né? PT de Minas Gerais ficou danado com aquela situação. Nós perdemos nessa eleição com essa questão, mas né? teve gente do PT de Valadares que também ficou danado com a sua escolha para deputado estadual, né? Isso também ajudou, né? Então, assim, se a gente tivesse escolhido isso ano passado, você dava tempo, né, sem desgaste, de construir, né, de conversar internamente, né, ver né, os erros, ver qual que é a né, reclamação, qual que é, né, realmente que deixou o outro incomodado, porque então dava pra gente ter construído os caquinhos, né, e aí agregado todo mundo numa campanha. Então, porque eu vejo assim, não é para mim, eu queria saber qual que é o erro, né? Então, para mim, o erro foi ter sido escolhido o nome esse ano, poderia ter sido ano passado. Mas, diante do PED, não foi. Mas eu acho que deveria fazer o PED estadual e municipal, mas também poderia ter feito em dezembro, novembro, a escolha. Então, acho que são oportunidades, né? São momentos que o nosso partido precisa refletir. Então, olha só para você ver, nossa, ainda tive voto demais, porque uma campanha de abril até agora, ainda consegui ter quase 6 mil votos na região. Então, isso, né, se a gente tivesse, olha, o ano passado, quando eu cheguei agora nos municípios, a maioria das pessoas já tinham, inclusive pessoas do PT, já tinham feito compromissos com outras candidaturas, né, do PT, que já eram deputados, que tem mais facilidade, porque tem um mandato, né, porque destinou uma emenda, destinou um carro, destinou, né, uma verba para prefeitura, entendeu? Para a base do vereador. Então, a gente acaba não tendo mandato, né, você acaba encontrando algumas dificuldades para poder aí agregar todo mundo para uma eleição mais assim, com mais resultado de voto. Mas foi bastante uma experiência positiva, gostei muito desse processo, também aprendi, né? Aprendi com os erros, aprendi com os acertos e agora continuar trabalhando, né? Espero que o partido reconheça os quase 23 mil votos e que os companheiros aí, né, coloquem, né, e ver que a gente naturalmente poderia ser candidato escolhido em 2014 pela nossa votação, mesmo em cima da hora, a votação que a gente teve, né? Quando a conversa tá boa, o tempo voa, né? Já estourou o nosso bloco, Cida. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco com a vereadora Cida Pereira.